3 pilares que vão te promover para gerente. Antes de eu falar quais são esses pilares, gostaria de dizer a você que nos dias 23, 24 e 25 de maio, eu vou dar uma série de aulas 100% online, 100% gratuita, que vão acelerar a sua promoção para gerente. Você não pode perder. Clica no link da bio, se inscreve agora mesmo para esse evento que será fantástico. A jornada Você Gerente. Nos dias 23, 24 e 25 de maio, eu vou lhe ensinar os caminhos, os atalhos, tudo mesmo. Tudo que você precisa saber para poder acelerar a sua carreira, acelerar a sua promoção para gerente. Não perde esse evento que eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito a conseguir a sua promoção para gerente, tá bom? Mas antes desse evento, eu estou postando uma série de vídeos que eu estou chamando de aquecimento jornada você gerente. Esse aquecimento serve para você chegar mais preparado na jornada, serve para você chegar mais pronto, para que você vá para a jornada já com um conhecimento prévio sobre gestão, sobre liderança, sobre o que é que de fato pode promover alguém para gerente. E hoje eu vou lhe falar três pilares realmente muito importantes que vão acelerar a sua promoção para gerente, que vão realmente lhe ajudar nessa caminhada aí no seu dia a dia, tá bom? E quais são, Lucas, esses pilares? Primeiro pilar é atitudes de líder. Você não vai conseguir ser promovido para gerente sem mostrar para a empresa que você de fato tem atitudes de líder. Por quê? A empresa, quando ela vai promover alguém, ela precisa promover alguém para uma vaga de gerente, ela busca alguém que entregue resultado através de pessoas, certo? Então, se você já mostra para a empresa que você tem atitudes de líder, você está mostrando para a empresa o quê? Que você sabe alcançar resultados através de pessoas. Você está mostrando para a empresa que você de fato tem potencial para se tornar gerente, porque você já é um líder, já exerce liderança, mesmo sem ser gerente ainda. E para isso, você precisa ter atitudes de líder no seu dia a dia. Primeira atitude de líder, e muito importante, é uma comunicação. Você tem que ter atitudes de líder que demonstrem que você tem uma comunicação assertiva, uma comunicação de um verdadeiro líder, de alguém que sabe de fato engajar pessoas a alcançarem resultados. E para você ter uma comunicação assertiva, você precisa, primeiro de tudo, ter a sua comunicação alinhada com as estratégias na empresa, certo? Você precisa entender onde a empresa quer chegar no médio e no longo prazo, quais são os objetivos da empresa, quais são os resultados, os indicadores que precisam ser alcançados, para que a sua comunicação seja sempre alinhada com as estratégias da empresa. De nada adianta você saber se comunicar bem, você saber falar bem, você saber fazer apresentações e você ter uma comunicação que não é alinhada com a estratégia da empresa. Ou seja, a empresa está querendo A e você está falando de B. A empresa está buscando, sei lá, ser referência em satisfação do cliente e você está falando em redução de custo. Estou dando um exemplo. Então você precisa mesmo pensar 100% e ter a sua comunicação 100% alinhada com a estratégia da empresa. É a primeira dica que eu dou, certo? E as demais dicas que eu vou dar sobre comunicação são relacionadas à forma de você se comunicar. Então a primeira dica é, você precisa, primeira dica da forma de você comunicar, né? Então você precisa, de fato, ter uma escuta ativa. Se você quer que as pessoas prestem atenção em você, você precisa prestar atenção nas pessoas também. Você precisa saber ouvir as pessoas, certo? Você precisa aprender a se conectar com as pessoas. Muitas vezes a gente perde a paciência ou já corta a pessoa achando que é o que a pessoa vai falar, e aí a gente, ao invés de criar uma conexão com a pessoa, a gente está construindo uma barreira. Independente da pessoa que você se comunique dentro do seu ambiente de trabalho, pratique a escuta ativa, ou seja, olhe no olho da pessoa, esteja voltado o seu corpo para a pessoa. Isso mostra que você está conectado com a pessoa. Tem nada pior do que você ir conversar com a pessoa e ela está aqui, ó, no computador, olhando para o lado, e você aqui, ela aqui, sem lhe dar atenção. Tá bom, valeu, obrigado.
Mesmo que você seja tarefado, peça um tempinho para ela para terminar a atividade que você está fazendo, por exemplo, e se você está aqui, termine e aí você se conecta. Escuta ativa, presta atenção, certo? Para que você possa de fato dar atenção para ela, você vai conseguir ganhar a atenção dela também. Mesma coisa para o seu gestor, mesma coisa para o seu colega de trabalho, mesma coisa para a alta direção. Se você quer de fato ser respeitado, conseguir se comunicar bem, conseguir ser ouvido, você tem que saber ouvir as pessoas também. Então, a escuta ativa é muito, muito importante para você garantir a atenção das pessoas. A comunicação é a melhor forma que um líder tem para poder engajar o time, certo? Engajar o time a poder alcançar os resultados da empresa. Então, geralmente, isso é feito através da comunicação. É o gerente conversando com seus liderados, é o líder conversando com seus liderados, tá bom? Então, se você mostra para a empresa que tem uma comunicação assertiva, que você sabe se conectar com as pessoas, estabelecer uma relação de confiança, que você consegue, de fato, falar com as pessoas e as pessoas, de fato, entenderam o que você está falando e executar o que você está pedindo, você está mostrando para a empresa que você, de fato, pode liderar equipes. Então, comunicação é crucial dentro do pilar aí de atitude de líder. Bom, outro tópico importante é inteligência emocional. Você precisa ter atitudes de líder que demonstrem que você tem inteligência emocional, certo? E isso você demonstra muitas vezes também através da sua comunicação. Então, se você é aquela pessoa está constantemente reclamando no ambiente de trabalho, que reclama de tudo, você está passando uma imagem de uma pessoa que, ao invés de resolver, só sabe reclamar. Ou seja, você tem que ter cuidado na sua comunicação para mostrar para a empresa que você tem inteligência emocional. Você não pode sair aí criticando a empresa todo o tempo, porque está mostrando que você tem uma pessoa de mente fraca, uma pessoa que, ao invés de resolver, que é isso que as pessoas estão buscando, as empresas estão buscando, ao invés de resolver, é uma pessoa que só sabe reclamar. Outra atitude que você precisa ter é saber suportar pressão, não tem jeito. Se você está numa empresa, você está ali para dar resultado, e a pressão é natural, ela vai vir, e você precisa de fato saber suportar pressão, superar adversidades. Cada vez que você vai superando a adversidade, você vai ficando mais forte, certo? Você vai fortalecendo a sua inteligência emocional. Então, aquele momento que você achava que aquilo era uma dificuldade grande, depois que você supera, você vê que depois era uma dificuldade pequena e você vai ficando cada vez mais forte, vai engrossando o couro com o longo do tempo e vai vendo que as adversidades elas são intrínsecas do processo, o estresse, a pressão, ela é intrínseca mesmo do ambiente de trabalho. Você precisa saber lidar com elas, ter inteligência emocional para poder saber lidar. Muitas vezes também essa pressão ela ocorre em situações pessoais, ou seja, às vezes você está com um problema em casa, está com o filho doente, brigou com a esposa ou com o marido, está com problemas em casa, e aí você tem que ter inteligência emocional para saber lidar com essa situação também, para não deixar isso afetar o seu trabalho, para que você possa chegar no seu trabalho e exercer um bom trabalho, apesar dos problemas que você tem em casa. É muito difícil exercer isso, principalmente quando a gente tem algum problema pessoal com alguém que a gente ama, a gente fica com a cabeça ali pensando na pessoa, pensando no que é que pode fazer, fica difícil se conectar com o trabalho, até se conectar com as pessoas, mas é muito importante que você tente separar isso daí. Nós somos uma pessoa só, né? É difícil tá tudo aqui na nossa mente, mas tente sempre não deixar um atrapalhar o outro, tá bom? Então, inteligência emocional, muito importante você passar a imagem correta, sabendo, evitando reclamação, evitando passar uma imagem de uma pessoa que não sabe resolver, só sabe reclamar, e também saber suportar pressão, saber suportar adversidades. Então, quando o gerente, por exemplo, lhe cobrar uma meta, nada de sair reclamando que a meta é impossível, que não tem como chegar. Não. Se você não está atingindo a meta e está sendo cobrado, diga a ele que você está tentando, diga a ele que você vai buscar, diga a ele que você já fez isso, isso e isso, mas infelizmente ainda não foi suficiente. Assim você está demonstrando, tendo uma comunicação que demonstra inteligência emocional e ele vai ver que de fato você é uma pessoa que sabe suportar pressão e sabe também buscar soluções, tá bom? Inteligência emocional, atitude de líder, muito, muito importante para você ser promovido para gerente.
e relacionamento. Então, tem atitudes de líder que demonstrem que você sabe se relacionar muito bem dentro do seu ambiente de trabalho. Quando você for gerente, você vai saber você vai precisar se relacionar bem com todos, certo? Independente das pessoas da sua equipe, quando você for gerente, você vai ter que estabelecer uma relação. E eu não estou dizendo aqui para você ser puxa-saco, não, não é isso. Muita gente acha que tem um bom relacionamento, vai fazer os favores pessoais para o chefe, ir ali bajular, levar cafezinho toda hora, chocolate, lavar o carro do chefe. Não, não é isso ter um bom relacionamento. Você precisa ter uma relação de confiança, uma relação em que o seu gestor ele possa confiar em você, desafios cada vez mais complexos, missões cada vez mais difíceis, tá bom? Porque aí, no momento que ele te passar missões mais complexas e você for cumprindo essas missões, você de fato vai estreitar a relação, vai aumentar essa relação de confiança entre você e o seu gestor, e a probabilidade que ele lhe dê um depoimento positivo seu para a diretoria aumenta. Então, você tem que trabalhar para buscar esse depoimento positivo, gatilho mental da prova. No momento que a alta direção está decidindo se vai promover alguém para gerente, o depoimento do seu gerente dizia assim: Lucas, ele é muito bom porque disso, ele tem uma comunicação assertiva, ele é engajado, ele tem inteligência emocional, ele já entregou esse resultado para a empresa. Então, esse depoimento é muito importante para te promover para gerente. Esse depoimento do seu gestor, até de outros gestores também da empresa, ele é muito importante para te promover para gerente. Então, você conseguir estabelecer uma relação de confiança com o seu gestor vai, de fato, acelerar e muito a sua promoção para gerente. Lucas, como é que eu estabeleço essa relação de confiança? Entregue resultado. Entregar resultado é a melhor forma de estabelecer a relação de confiança. Então, se o seu gestor lhe demandou uma atividade, cumpra no prazo acordado, cumpra na qualidade acordada, certo? Você precisa, de fato, entregar resultado. Porque o seu gestor ele precisa de resultado. Então, se você for a chave para ele entregar resultado, ótimo, você vai estabelecer uma relação de confiança com ele. Se o gestor recebe uma meta de aumentar faturamento, e ele precisa de você, Lucas, eu preciso que você faça isso, isso e isso para a gente aumentar faturamento. E você vai lá e faz o que ele lhe delegou, ótimo. Você está fazendo o quê? Está aumentando a relação de confiança. Por quê? Porque ele já sabe, se eu precisar entregar resultado, eu vou contar com o Lucas. Não vou contar nem com essa, nem com essa, nem com essa pessoa. Em determinado momento, tudo isso que você está entregando vai estabelecer uma relação de confiança cada vez maior entre você e seu gestor, e em determinado momento ele vai dar aquele depoimento bacana para a alta direção do seu nome, indicando você a ser promovido para gerente, tá bom? E outra atitude de líder, são diversas atitudes de líder que eu sempre falo, mas eu estou listando 4 aqui que eu considero assim que você pode colocar em prática para já e com certeza alavancar a sua carreira. Bom, engajamento. Engajamento é crucial. Você precisa ter atitudes de líder que demonstrem que você é uma pessoa engajada no seu ambiente de trabalho. Uma forma de fazer isso é estar sempre disposto. Então, muitas e muitas vezes eu vejo o gestor pedir compartilhar um problema, compartilhar algo que precisa ser resolvido com a equipe, e aí fica todo mundo ali se escondendo. Então, não. Se você é engajado, você tem que estar disposto. Chefe, esse problema aqui que a gente está enfrentando, estou disposto a resolver, eu preciso disso, disso e disso. Você me dá esse tempo, vamos trabalhar nisso? Ótimo, esteja disposto a resolver os problemas, que a pessoa que está disposta, ela está diferenciada. Geralmente as pessoas no ambiente de trabalho, elas ficam fugindo do trabalho. Você não, você quer ser promovido a gerente, você tem que de fato mostrar o seu valor, mostrar-se engajado, tá bom? E não só esperar o gestor levantar o problema ou levantar uma atividade para poder executar. Você também precisa ser proativo, certo? Então, quem é engajado precisa ser proativo. Então, vai lá conversar com o seu gestor, tira um momento em que ele estiver menos atribulado, pega o indicador e, chefe, esse indicador aqui não está batendo a meta, não. A gente precisa fazer isso e isso daqui. Você concorda? Talvez se a gente fizer essa ação, mudar o processo, para, em vez de fazer desse jeito, fazer desse jeito, ou seja, sugerir melhorias no processo, sugerir ações que de fato vão alavancar os indicadores, vai mostrar engajamento. Eu sugiro que você faça isso
pelo menos uma vez por mês, quando fechar o indicador. Vai lá conversar com ele, sugere melhorias, que eu tenho certeza que ele vai perceber em você um diferencial muito grande e você vai conseguir se destacar dos demais e ser promovido, tá bom? Então, o primeiro pilar, atitudes de líder, é muito importante. Você precisa passar a visão para toda a empresa que você é um verdadeiro líder, mesmo sem ser gerente ainda, mesmo sem ter uma função gratificada, se você cumprir o que eu falei aqui, demonstrar uma boa comunicação, inteligência emocional, relacionamento, engajamento, eu tenho certeza que você vai mostrar para a empresa que tem potencial para se tornar gerente. Bom, próximo recado aqui, próximo pilar é sobre gerenciar seu líder. Então agora você precisa ser estratégico. Gente, carreira é 100% estratégia, tá bom? Então você precisa também, Lucas, você enlouqueceu? Não. Você precisa também gerenciar seu líder, certo? Primeiro, gerenciar as expectativas. Então, trabalhe sempre para superar as expectativas do seu gestor. Então, se o seu gestor lhe pediu A, tente entregar A mais B, tente superar sempre a expectativa para que ele possa confiar que você sempre vai entregar mais. E aí aquela relação de confiança que eu falei, ela vai aumentando, a probabilidade de ele dar seu nome para outra direção é muito maior, tá bom? E muito cuidado do seu dia a dia ao gerenciar seu líder, você precisa definir prioridades sempre, tá bom? Para você não frustrar o seu gestor. Então, se você é uma pessoa engajada, é uma pessoa motivada e realmente cumpre o que o gestor fala, a probabilidade que ele lhe demande mais atividades, que ele lhe sobrecarregue é muito grande. Então, Lucas, eu estou fazendo, trabalhando e meu gestor agora tudo sou eu, não passa nada para outra pessoa. Ótimo, a relação de confiança entre vocês dois está aumentando. Você precisa ser estratégico, mas precisa também saber alinhar prioridades. No momento em que ele estiver te dando muito trabalho, te dando pressão, te dando pedindo para entregar mais resultado e estiver confiando mais em você, atividades mais complexas, você precisa alinhar prioridades, tá? Alinhar prazos e cumprir esses prazos, tá bom? Não vai recebendo atividade, não vai recebendo missão atrás de missão e se embolar, certo? Querendo ser engajado, querendo ser proativo e se embolar, se atrapalhar nas suas atividades. Então alinha sempre, ó, vou fazer isso, vou entregar isso. Então alinha sempre as prioridades, gerencie o seu líder, certo? Ao invés de ele estar lhe gerenciando, ao invés de ele estar ali lhe dizendo prazo, lhe cobrando as coisas, não. Você alinha previamente com ele, que vai mostrar que você é organizado, que você tem planejamento, vai mostrar que você de fato tem potencial para se tornar gerente, porque se você sabe gerenciar as suas atividades, a sua rotina, você vai saber gerenciar a dos outros também. Bom, em determinado momento, quando você já tiver, de fato, mostrado para o seu gestor que você tem atitudes de líder, e aí eu espero que você realmente faça uma reflexão sua. De fato, eu estou entregando atitude de líder, eu estou sendo engajado, eu estou tendo uma comunicação assertiva, já mostrei para a empresa que eu tenho de fato inteligência emocional e sei suportar pressão. Então, no momento que você já tiver um primeiro pilar bem ajustado, vai informar o interesse em ser promovido a seu gerente. Não é pedir uma promoção, é informar interesse. É bem diferente. Quem vai pedir a promoção vai dizer, chefe, eu já tenho 10 anos de empresa, ninguém nunca me promove, que injustiça é essa, como é que pode? Ou então, quando alguém é promovido, vai lá conversar com o chefe, chefe, você promoveu Zé, ao invés de me promover, e Zé não merece, eu trabalho mais, como é que pode? Não é pedir uma promoção, não é para o chefe reclamar, é informar interesse. Então, primeiro você, chefe, eu tenho muito interesse em um dia ser promovido para gerente. Eu gostaria que você. Aí você já entra com um feedback. Eu gostaria que você me desse feedback, que você me orientasse, o que é que eu preciso fazer, para onde eu conseguir uma promoção, para onde eu conseguir um reconhecimento igual a você. Então, se você puder me ajudar no dia a dia, na orientação, eu vou lhe agradecer muito, porque eu quero um dia também chegar lá. Mas antes de eu chegar lá, eu sei que eu tenho uma etapa por cumprir, eu tenho que entregar valor para a empresa, eu tenho muita coisa por aprender. Então, é muito diferente você informar interesse do que você pedir uma promoção. Então, vai informar o interesse, mas não vai informar o interesse para o seu chefe antes de você já ter aquelas atitudes de líder lá bem enraizadas, bem implementadas dentro da empresa, para que a empresa veja que você, de fato,
é uma pessoa que já colocou em prática aquelas atitudes de líder. Porque se você for pedir, for informar interesse e tiver faltando engajamento, por exemplo, o seu gerente vai lhe dizer na cara, ó, tá faltando proatividade, tá faltando o básico. Se ele disser que tá faltando proatividade, tá faltando o básico. Se ele disser que você não sabe se comunicar, que ele já pediu para você fazer uma apresentação, uma reunião, tá faltando o básico. Se ele disser que você não sabe suportar pressão, que você reclama demais quando é cobrado, tá faltando o básico, certo? Então, quando eu falo para você ter atitudes de líder, é você realmente ter o básico primeiro, certo? É você estar ali mostrando para a empresa que você está pronto para ser líder. Mas, mesmo assim, o seu gerente pode ter uma visão que você não tem ainda. Então, é importante você tentar extrair essa visão dele para que você possa melhorar dentro daquilo que ele vai lhe falar. Muitos líderes, eles não têm o costume de dar feedback. Então, se você quer ser promovido para gerente, você precisa ir lá pedir. E aí, se ele lhe der um feedback, não, Lucas, você precisa, sei lá, ser mais disciplinado, você chega muito atrasado. Opa! Aí você vai, de fato, refletir e passar a cumprir aquilo que ele está lhe falando. Não vou chegar mais atrasado. Chegar atrasado é básico, está mostrando que falta engajamento também, certo? Então, informar interesse não é pedir uma promoção. Então, sempre informe interesse, peça um feedback do que você precisa evoluir. O seu gestor, na hora do feedback, ele vai lhe dizer para ele o que é que você precisa desenvolver, mas o segredo está aí, porque ele vai lhe dizer, você vai entender o que para ele é prioridade também. Então, muitas vezes, você acha que para ser promovido para gerente precisa, sei lá, ter uma excelente comunicação, mas para ele é prioridade ser mais engajado. Para ele é prioridade saber suportar pressão. Para ele é prioridade cumprir horário. Para ele é a prioridade que você entregue mais resultado. Então, ele vai lhe dizer o que precisa fazer. E aí você já vai ter um caminho trilhado. E aí, constantemente, você vai mostrando o resultado. Ó, chefe, você disse que eu preciso ser mais engajado, tá aqui, ideia, ó, proatividade, vamos gerar resultado, vamos fazer acontecer. Opa! Aí você já vai ter uma conversa mais aberta, mais franca com ele, para sempre que você executar uma ação, ó, estou buscando aquele engajamento. Fala de uma forma sutil, de uma forma até de brincadeira, certo? Mas, ó, estou buscando aqui, viu? Estou trabalhando aqui para poder aumentar meu engajamento aí, viu? Já que a sua visão é essa, eu vou mudar essa visão. Então, fala sempre de uma forma positiva, de uma forma sutil, que você vai conseguir estabelecer uma relação de confiança. No momento que ele estiver lhe dando feedback, você estiver mostrando para ele que você está evoluindo, você está reforçando essa relação de confiança, tá bom? Então, gerenciar seu líder é um pilar muito, muito, muito importante. Você precisa, principalmente aquelas pessoas que têm aquele líder que considera difícil. Eu vejo muita gente, eu não sou promovida ou promovido por causa do meu gerente. Meu gerente me atrapalha, ele é muito frio, ele não conversa comigo, ele não me dá oportunidade. Não. Eu tenho certeza que quando você está reclamando que o problema é o gerente, tem gente sendo promovida na empresa o tempo inteiro, certo? Então, apesar do gerente, você não gostar de gerente, você não ter afinidade, ele com certeza está promovendo alguém, a alta direção com certeza está promovendo alguém. As promoções estão acontecendo. Então, não coloca a culpa da sua promoção no gerente, não coloca a responsabilidade da sua promoção no gerente da empresa, a responsabilidade é sua, tá bom? Faz aquilo que lhe cabe. Pense sempre assim, eu vou fazer aquilo que me cabe, eu vou gerar valor, vou entregar resultado, vou fazer aquilo que me cabe. E assim eu consigo fazer a minha parte e gerar uma relação de confiança. Mesmo sendo o chefe difícil, no momento que você entrega valor para a empresa, você está entregando valor para ele também, certo? E aí o chefe difícil não tem jeito. Contra resultados não tem argumentos, gente. Quando você entrega resultado, o chefe pode ser difícil quanto for. Não tem argumento. Ele não tem como dizer, Lucas não atende. Não. Você implementou uma ação que aumentou em 20% o faturamento da empresa, que reduziu o custo, você entregou valor para ele. Então, contra resultados não tem argumentos, tá bom? E último pilar, método gerencial. Você precisa entender de gestão. Você precisa mostrar para a empresa que você sabe de gestão. Se você quer ser promovido a gerente, então entender e conhecer de gestão é básico. E o que eu vou te falar aqui é o básico da gestão, mas é o core, certo? Vários modelos de gestão existem por aí.
mas eles sempre são baseados em tudo que eu vou lhe falar aqui agora. Primeiro, qualquer modelo de gestão ele é baseado em resultado, ou seja, objetivos estratégicos. Onde a empresa quer chegar, qual é a visão da empresa de médio e de longo prazo, quais são os resultados, onde é que ela quer estar daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10 anos, o que é que essa empresa quer ser no longo prazo. Então você precisa entender isso para você poder aliar sua comunicação, para quando você tem uma ideia proativa lá, olha a proatividade, você sugerir ideias alinhadas com as estratégias, com o objetivo estratégico da empresa, certo? Então, para quando você receber uma meta, pô, essa meta é difícil, um indicador lá, o indicador tá difícil, a meta tá apertada. Você entendeu o porquê. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha aí na, sei lá, na Magazine Luiza, e aí tem vários concorrentes aí, a Amazon, por exemplo. Então, se a Magazine Luiza definir o objetivo estratégico de ser a, sei lá, a maior marketplace aí do Brasil. Opa, se ele quer ser o maior marketplace do Brasil, ele tem indicadores que ele precisa, sei lá, ter uma quantidade de clientes do Brasil, e para isso ele precisa vencer a Amazon, se ele quer ser o maior do Brasil. Então, os indicadores geralmente eles são definidos assim: define o objetivo estratégico, define os indicadores. Depois é que vai se pensar como é que vai chegar nos indicadores. Quem está no operacional, não. Primeiro pensa o que é que vai fazer e o resultado que vai alcançar. Mas quem está na alta direção não pensa assim. Quem está na alta direção primeiro pensa no objetivo e no resultado que precisa alcançar para chegar naquele objetivo. Depois vai se pensar em formas de executar. Vai dividir essa meta para o time, vai passar o desafio e nada de ficar reclamando. Você precisa, de fato, entender aquilo ali e propor ações para poder realmente alcançar aqueles indicadores. Geralmente as metas são pensadas assim. As primeiras são pensadas na necessidade da empresa e depois o desafio é passado para a equipe. E a gente, enquanto está fazendo um trabalho operacional, a gente fica pensando não, isso é impossível, isso não dá, porque a gente não está pensando fora da caixa. A gente fica pensando, não, eu conserto 5 carros por dia, vou consertar 12, mas não vou conseguir cumprir essa meta de 20 carros por dia. Não, você tem que pensar de forma fora da caixa. O que é que pode fazer para poder esse trabalho ser mais eficiente e eu conseguir fazer 20 carros por dia? O que é que o grupo aqui pode fazer? O que é que a rotina pode mudar? Qual é a mudança no processo aqui para a gente poder entregar mais valor para a empresa? Então tem que sempre pensar fora da caixa, porque os resultados, os indicadores, as metas, elas sempre vêm muito desafiadoras, tá bom? E aí você precisa o quê? Traçar um plano de ação, parar, pensar, planejar, que de fato vai entregar valor de forma disruptiva, vai conversar com o seu gestor sobre esse plano de ação. Nesse momento você está demonstrando engajamento, proatividade. Chefe, a gente precisa alcançar essas metas, eu pensei nisso daqui, que a gente precisa executar, você concorda? Eu posso executar, ótimo. Se ele lhe der carta verde, você vai lá, implementa, vê se aquela ação que você implementou de fato teve resultado, se aquela ação que você implementou aumentou em 20% o faturamento da empresa, ótimo, isso aí vai virar o seu catálogo. Opa, eu fiz isso e aumentei 20% o faturamento da empresa, eu fiz isso e reduzi em 10% o custo, eu fiz isso e aumentei a satisfação do cliente em 30%. Então isso vira o seu catálogo, isso vira o seu portfólio, isso vira o seu trabalho e isso é inquestionável. Resultado, gente, é inquestionável. A partir do momento que você entregar resultado, opa, aí você pode, de fato, botar isso no seu portfólio. Porque ao longo da sua vida profissional é isso que importa, certo? Seu currículo, os cursos que você fez, as experiências, é bacana. Mas toda empresa, quando contrata alguém, ela contrata alguém pensando que esse alguém vai entregar resultado para ela. E se você já tiver um histórico de resultado que você já entregou, você está mostrando ali o seu cartão de visita muito, muito forte. Está mostrando um cartão de visita fantástico. Que a empresa quer resultado e se você mostra que você já gerou resultado, a sua probabilidade de ser promovido é muito grande. Então, processos também. Faz uma modelagem do processo hoje que você trabalha. Então, lista todas as atividades desse processo, faz um esqueminha, um diagrama, dizendo a ordem dessas atividades, para que você possa parar e analisar o processo como um todo. Analisando o processo que você trabalha hoje como um todo,
você vai poder sugerir melhorias nesse processo, entendeu? Não adianta só você listar as atividades e saber como executa o processo. Aí está pensando com a cabeça operacional. A partir do momento que você chega para o chefe, propõe melhorias nesse processo, e essas melhorias de fato vão entregar melhores resultados dos indicadores, aí você está pensando com a cabeça do seu gerente, você está pensando com a cabeça da alta direção. Você está mostrando para o seu gestor que você de fato tem potencial para ser promovido a gerente. Por quê? Porque você já pensa do mesmo jeito que ele pensa, que a alta direção pensa, pensando sempre em melhorias para alcançar resultados, tá bom? E a partir do momento que você fez uma melhoria no processo e o resultado subiu 10%, por exemplo, do faturamento, fez uma melhoria do processo lá, ou implantou uma ação que deu um resultado também, transforma isso numa prática de gestão. Eu não falei lá para fazer seu portfólio, ó, eu fiz esse treinamento aqui, esse treinamento aumentou a satisfação do cliente. Bota isso no seu portfólio, mas transforma isso numa prática de gestão. Documenta tudo isso que você fez e deu certo, para que você possa treinar outros setores da empresa, para que você possa treinar outras pessoas. É aí que você vai fazer o seu nome. É treinando pessoas a alcançarem resultados melhores que você vai fazer o seu nome e vai conseguir ser promovido para gerente. Então, ações que você implementou e deu certo, transforme elas em práticas de gestão. Documente cada etapa, o que é que precisa ser feito, para que você possa disseminar para as outras áreas. Outros gestores vão ver o seu trabalho, você vai ajudar outras filiais da empresa, vai ajudar outras lojas, outras concessionárias, outras plataformas de petróleo, outras agências de banco, enfim, não importa onde você trabalha. Sempre que você fizer uma ação e entregar resultado, documenta essa ação, transforma ela numa prática de gestão para que você possa disseminar isso para a empresa e levar seu nome cada vez mais longe. Então, lembra naquela história do gestor difícil? Se o gestor é difícil, você precisa mostrar seu nome não só para ele, você precisa mostrar seu nome para toda a empresa. Seu nome precisa ser visto lá pela alta direção da empresa. E a partir do momento em que você estiver treinando, difundindo práticas de gestão que você implementou e deu certo, o seu nome vai chegar cada vez mais longe dentro da empresa. Então, gestão, gente, é isso. É você conhecer onde a empresa quer chegar, é você, de fato, implementar ações que façam ela crescer e você pegar aquilo que deu certo e transformar isso em conhecimento e expandir isso para toda a empresa. Isso é o pilar da gestão. Claro, existem diversos modelos aí, mas todos vão ter esse pilar. Bom, o meu recado eu já dei, os 3 pilares estão aí, então não adianta só eu falar aqui, você precisa colocar em prática para que você possa aprender tudo que eu estou falando, para que você possa, de fato, conseguir sua promoção para gerente. Então, sempre que eu dou uma aula aqui, sempre busque colocar em prática tudo que eu falei. E eu vou reforçar, dia 23, 24 e 25, a jornada Você Gerente vai acelerar muito a sua promoção para gerente. Eu tenho certeza que se você estiver focado, se você clicar no link da bio e se inscrever, você não vai se arrepender. Vai ser realmente um momento fantástico, onde você vai aprender muita coisa aí sobre ser promovido para gerente, tudo que você precisa saber para cumprir aí essa jornada, tá bom? Clica no link da bio agora e se inscreve.